Você já sentiu o peso de um segredo que pode mudar tudo? Eu sou Ana, enfermeira. Minhas mãos, calejadas de tanto cuidar, hoje tremem ao lembrar do que vi. O cheiro de álcool ainda me persegue. Eu quero que você fique comigo, porque o que aconteceu com o Faustão não foi um simples fim. Eu sempre acreditei que a medicina é sobre salvar vidas, mas com o Faustão percebi que era sobre salvar aparências. O Dr. Vicente, com seu sorriso de comercial, me encarregou pessoalmente do caso. Senti um arrepio na espinha ao ver o prontuário. No fundo, eu só queria fazer meu trabalho, como o menino do cartão de Natal me ensinou. Eu hesitei. Marcela me perguntou se eu estava bem, e eu apenas acenei, sentindo o suor frio na testa. Ah, antes de tudo quero saber de onde você é. Eu sou de Campinas e você? Deixe a sua cidade nos comentários. O Dr. Vicente me chamou no canto, a voz baixa, quase um sussurro, mas o olhar era de aço. Ele me lembrou da confidencialidade, da importância da reputação do hospital. O tablet com o prontuário piscava na mesa. Fica comigo, porque a verdade está nos detalhes. Aquele relógio do meu pai no meu pulso parecia pulsar, me lembrando do juramento. Eu comecei a notar inconsistências nos horários das medicações, nos registros de exames. Pequenos erros, mas demais para serem acidentais. Marcela, com sua curiosidade inocente, começou a fazer perguntas que eu mesma não tinha coragem de verbalizar. O Dr. Rubens me alertou para não me meter. Eu senti o frio do ar-condicionado, mas por dentro uma febre começava a subir. O Dr. Vicente começou a me isolar, a me tirar de plantões importantes. Eu vi Dona Lúcia varrendo o chão, o olhar triste. A verdade é que a vida do Faustão, ou melhor, do Faustão, estava sendo usada. Eu sentia o cheiro de desinfetante forte, tentando mascarar o odor de algo podre que vinha de dentro do CTI VIP. Os bips dos monitores soavam como uma contagem regressiva, e eu não sabia para quê. Eu via o sorriso do Dr. Vicente na TV, falando da recuperação milagrosa enquanto eu estava lá, vendo os sinais vitais dele despencarem. A cada dia, o nó na minha garganta apertava. O relógio do meu pai no meu pulso parecia ficar mais pesado, me cobrando uma atitude. Eu me lembrei da minha irmã, da promessa que fiz a mim mesma de nunca mais permitir que a burocracia ou a corrupção tirassem uma vida que poderia ser salva. Eu me olhava no espelho da sala de descanso, vendo o cansaço e o medo nos meus olhos, mas também uma chama teimosa que se recusava a apagar. Eu tinha que agir. Não era só pelo Faustão, era por todos os pacientes invisíveis, por todas as Anas que se calaram. O tablet com o prontuário, que antes era uma ameaça, agora era minha arma. A dignidade humana não pode ser sacrificada em nome de interesses velados. A pergunta que não me cala é: até que ponto a vida de um ícone pode ser manipulada e sua dignidade desrespeitada sob o véu da medicina de ponta, e qual o preço de quem ousa revelar essa verdade? Se você também acredita que a verdade precisa ser dita, digita aí: eu escolho falar. Você já sentiu o peso de um segredo que pode mudar tudo? Eu sou Ana, enfermeira. Minhas mãos, calejadas de tanto cuidar, hoje tremem ao lembrar do que vi. O cheiro de álcool ainda me persegue. Eu quero que você fique comigo, porque o que aconteceu com o Faustão não foi um simples fim. Eu sempre acreditei que a medicina é sobre salvar vidas, mas com o Faustão, percebi que era sobre salvar aparências. O Dr. Vicente, com seu sorriso de comercial, me encarregou pessoalmente do caso. Senti um arrepio na espinha ao ver o prontuário. No fundo, eu só queria fazer meu trabalho, como o menino do cartão de Natal me ensinou. Eu hesitei. Marcela me perguntou se eu estava bem, e eu apenas acenei, sentindo o suor frio na testa. O Dr. Vicente me chamou no canto, a voz baixa, quase um sussurro, mas o olhar era de aço. Ele me lembrou da confidencialidade, da importância da reputação do hospital. O tablet com o prontuário piscava na mesa. Fica comigo, porque a verdade está nos detalhes. Aquele relógio do meu pai no meu pulso parecia pulsar, me lembrando do juramento. Eu comecei a notar inconsistências nos horários das medicações, nos registros de exames. Pequenos erros, mas demais para serem acidentais. Marcela, com sua curiosidade inocente, começou a fazer perguntas que eu mesma não tinha coragem de verbalizar. O Dr. Rubens me alertou para não me meter.
Eu senti o frio do ar-condicionado, mas por dentro, uma febre começava a subir. O Dr. Vicente começou a me isolar, a me tirar de plantões importantes. Eu vi Dona Lúcia varrendo o chão, o olhar triste. A rotina no CTI VIP era um paradoxo. Por fora tudo era luxo. Paredes em tons pastel, obras de arte abstratas que tentavam disfarçar o ambiente hospitalar, o silêncio quase absoluto que só era quebrado pelo bip compassado dos monitores e pelo sussurro abafado das enfermeiras. O piso de mármore polido refletia a luz branca e fria das luminárias de LED, e o cheiro de desinfetante caro se misturava com o perfume adocicado das flores que chegavam diariamente para o Faustão. Eu me movia por aqueles corredores impecáveis em meus sapatos silenciosos, quase como uma sombra, carregando o peso da minha própria precariedade interna. Minha vida, um contraste gritante com a opulência que me cercava. Lembro-me de uma manhã em particular. O sol entrava pelas janelas largas do CTI, iluminando as partículas de poeira suspensas no ar, quase como se o tempo estivesse em câmera lenta. O Faustão dormia, ou parecia dormir, ligado a um emaranhado de fios e tubos. O som rítmico do ventilador mecânico era a única constante no quarto, um fôlego artificial que mantinha a ilusão de vida. Eu ajustava o soro, sentindo a textura lisa e fria dos lençóis de algodão egípcio, e pensava na minha pequena kitnet, no meu aluguel apertado, nos meus próprios medos e na perda da minha irmã. Aquele ambiente de ponta, com suas máquinas de última geração e seu conforto desmedido, não conseguia abafar o cheiro metálico do sangue que eu sentia no ar, um odor que só eu parecia perceber. Era um cheiro sutil, mas persistente, de algo que não estava certo. Eu me via ali, uma enfermeira com 15 anos de experiência, movendo-me entre a vida e a morte de um ícone nacional, enquanto minha própria vida parecia desmoronar em silêncio. A sensação era de estar em um palco de teatro, onde a cenografia era perfeita, mas os bastidores escondiam uma trama sombria. O azul pálido das paredes do CTI VIP, que deveria transmitir calma, na verdade me trazia uma inquietação profunda. Era como se o hospital, em sua fria perfeição, estivesse zombando da fragilidade humana. O barulho constante dos carrinhos de medicação, deslizando suavemente pelo corredor, era um lembrete incessante de que ali, por trás de toda aquela fachada, a vida era tratada como uma linha de produção, e não como um dom sagrado. Eu sentia o frio metálico dos equipamentos de suporte à vida, cada toque um lembrete do quão perto a morte estava, mesmo em um lugar tão esterilizado e controlado. Era um frio que não vinha do ar-condicionado, mas da alma, um pressentimento que se intensificava a cada dia. O que eu estava presenciando ia muito além de um simples caso médico. Era a materialização de tudo o que eu mais temia no sistema de saúde, a burocracia, a falta de acesso e a corrupção que tiraram a vida da minha irmã. Eu não podia deixar que acontecesse de novo, não com o Faustão, não sob o meu olhar. Você já sentiu o peso de um segredo que pode mudar tudo? Eu sou Ana, enfermeira. Minhas mãos, calejadas de tanto cuidar, hoje tremem ao lembrar do que vi. O cheiro de álcool ainda me persegue. Eu quero que você fique comigo, porque o que aconteceu com o Faustão não foi um simples fim. Eu sempre acreditei que a medicina é sobre salvar vidas, mas com o Faustão, percebi que era sobre salvar aparências. O Dr. Vicente, com seu sorriso de comercial, me encarregou pessoalmente do caso. Senti um arrepio na espinha ao ver o prontuário. No fundo, eu só queria fazer meu trabalho como o menino do cartão de Natal me ensinou. Eu hesitei. Marcela me perguntou se eu estava bem, e eu apenas acenei, sentindo o suor frio na testa. O Dr. Vicente me chamou no canto, a voz baixa, quase um sussurro, mas o olhar era de aço. Ele me lembrou da confidencialidade, da importância da reputação do hospital. O tablet com o prontuário piscava na mesa. Fica comigo, porque a verdade está nos detalhes. Aquele relógio do meu pai no meu pulso parecia pulsar, me lembrando do juramento. Eu comecei a notar inconsistências nos horários das medicações, nos registros de exames. Pequenos erros, mas demais para serem acidentais. Marcela, com sua curiosidade inocente, começou a fazer perguntas que eu mesma não tinha coragem de verbalizar. O Dr. Rubens me alertou para não me meter. Eu senti o frio do ar-condicionado, mas por dentro, uma febre começava a subir. O Dr. Vicente começou a me isolar,
a me tirar de plantões importantes. Eu vi Dona Lúcia varrendo o chão, o olhar triste. Me lembro de uma manhã, o sol nem tinha nascido ainda, e o CTI VIP estava em um silêncio pesado, só quebrado pelo bip constante dos monitores. Eu estava conferindo os sinais vitais do Faustão, a pele dele parecia mais pálida que o normal, quase translúcida sob a luz fria do quarto. Foi então que o Dr. Vicente entrou, sem o sorriso habitual, a mandíbula tensa. Ele não me cumprimentou, apenas se aproximou da cama, os olhos fixos nos monitores. O cheiro do seu perfume caro, que antes parecia sofisticado, agora me dava náuseas misturado ao cheiro de desinfetante. Ele murmurou algo sobre otimização do protocolo e necessidade de agilidade. Eu senti um calafrio, o ar no quarto parecia ficar mais denso. Ele pegou o prontuário digital, o tablet que era quase um totem do seu poder, e começou a digitar com uma velocidade assustadora, os dedos batendo na tela com uma força desnecessária. Eu tentei perguntar sobre a alteração na medicação, que me pareceu abrupta, mas ele me cortou. Ana, você é uma excelente enfermeira, mas há coisas que estão além da sua alçada. Concentre-se em seguir as instruções. A voz era mansa, mas havia um fio de aço por baixo, um aviso claro. Eu senti o olhar dele, um olhar que desviava para o lado quando ele falava, como se estivesse lendo as palavras em algum lugar que eu não podia ver. Ele não me olhava nos olhos, mas eu sentia a pressão, a ameaça velada. Minhas mãos suavam dentro das luvas, e eu sentia o metal frio do relógio do meu pai no meu pulso, uma lembrança do meu juramento. Naquele dia, eu vi a máscara do Dr. Vicente trincar pela primeira vez. Não foi um gesto grandioso, um grito ou uma explosão. Foi a forma como ele tocou o ombro de Dona Lúcia, a faxineira, que estava terminando de limpar o chão perto da porta. Ele sorriu para ela, um sorriso que não alcançava seus olhos, e disse com uma doçura forçada: Dona Lúcia, a senhora tem sido uma bênção para nós. Mas acho que a sua presença constante aqui no CTI VIP pode ser um pouco invasiva para a família do nosso paciente. Que tal uma transferência para a ala de pediatria? As crianças adoram a senhora. Dona Lúcia, uma mulher miúda, com as mãos calejadas de tanto trabalhar, encolheu-se. Seus olhos, normalmente cheios de uma bondade cansada, se encheram de pavor. A pediatria era um andar abaixo, mas era como um exílio. Ela sabia, e eu sabia, que era uma forma de silenciá-la, de tirá-la do caminho. O Dr. Vicente não estava sendo gentil. Ele estava exibindo seu poder, mostrando que podia mover pessoas como peças em um tabuleiro, sem se importar com o impacto. O toque no ombro dela não foi de carinho, mas de posse, de controle. O pior foi a reação de Dona Lúcia. Ela apenas balançou a cabeça, os lábios tremendo, e murmurou um sim, doutor. Não houve resistência, não houve questionamento. Apenas a aceitação silenciosa de uma mulher que já havia aprendido a se curvar diante do poder. O cheiro de cera de chão que ela havia acabado de aplicar parecia sufocante no ar. Eu senti um nó na garganta. Aquela cena, tão pequena, tão cotidiana, me atingiu com a força de um soco. Não era só o Faustão. Não era só a ética médica. Era sobre a dignidade das pessoas, sobre como o sistema podia esmagar os mais vulneráveis sem fazer barulho. O Dr. Vicente, com seu sorriso impecável, era um predador. E eu, por um instante, me senti tão impotente quanto Dona Lúcia. O bip dos monitores parecia um relógio contando o tempo que eu tinha para fazer alguma coisa. Fica comigo até o fim, porque essa história é mais do que você imagina. Eu não podia deixar aquilo acontecer. Não de novo. A imagem da minha irmã, pálida e sem vida, veio à minha mente. Eu não falharia com o Faustão. Eu não falharia com Dona Lúcia. Eu não falharia comigo mesma. Naquele dia, a febre interna que eu sentia subiu de vez. Eu sabia que estava entrando em um caminho sem volta. Mas eu não estava mais sozinha. Eu tinha a Marcela, a Dona Lúcia e a memória do meu pai, do meu relógio, do meu juramento. Eu tinha a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. O cheiro de álcool e desinfetante naquele hospital de luxo agora,
me lembrava de um campo de batalha. E eu estava pronta para lutar. Se você também não aceita injustiça, escreve aí. Chega. Eu sentia o cheiro de álcool e desinfetante grudado na pele, mas o que me sufocava mesmo era o cheiro doce de mentira que emanava do Dr. Vicente. Ele havia transferido Dona Lúcia, a faxineira, para outra ala, uma forma de silenciá-la. Seu olhar, antes triste, agora era de um desespero mudo. Era como ver a minha irmã de novo, presa em um sistema que não se importava com ela, com ninguém. A imagem dela, deitada na cama do hospital, magra, com os olhos fixos no teto, parecia uma ferida aberta que nunca cicatrizava. Eu tinha 17 anos, ela, apenas 12. A burocracia, a demora nos exames, a falta de leitos. Cada dia era uma tortura, uma corrida contra o tempo que perdíamos. Lembro-me do cheiro do hospital público, misturado com o suor de medo e frustração. Era um cheiro diferente do luxo asséptico daqui, mas a sensação de impotência era a mesma. Aquele dia, quando o médico veio nos dar a notícia, o mundo desabou. Minha mãe chorava, meu pai estava em choque. Eu, paralisada, só conseguia focar na pequena boneca de pano que minha irmã segurava. Ela tinha feito aquela boneca para mim um presente de aniversário adiantado, porque sabia que talvez não estivesse ali para me dar no dia certo. Aquela boneca, com seus olhos de botão e seu sorriso torto, era a última coisa que eu tinha dela. E era também o símbolo da minha falha. Eu não pude protegê-la. Eu não pude lutar por ela. Mas agora, com o Faustão, era diferente. Era a minha chance de reescrever aquela história. O rosto do Dr. Vicente, com seu sorriso forçado, me dava náuseas. Minhas mãos, calejadas de tanto cuidar, tremiam de raiva e de uma determinação que eu não sabia que tinha. Eu não podia falhar de novo. Não com Faustão, não com Dona Lúcia, não com ninguém que o sistema tentasse esmagar. Eu me lembro de ter olhado para o meu reflexo na janela do CTI VIP, um fantasma em meio ao luxo. O ar-condicionado gelava meus ossos, mas por dentro eu queimava. Eu podia sentir o peso da responsabilidade, o legado do meu pai, um homem que sempre acreditou na ética e na dignidade humana. O relógio de bolso dele, que eu sempre carregava, parecia vibrar no meu bolso, uma bússola moral me guiando. Na sala de descanso, Marcela me olhava com uma mistura de preocupação e admiração. Ana, você tem certeza? Ela sussurrava, enquanto o barulho da máquina de café preenchia o silêncio tenso. Eu apenas assenti. Não havia mais volta. O que eu vi, o que eu senti, não podia ser ignorado. Eu peguei a pequena boneca de pano que eu guardava na minha mochila, um objeto que eu mantinha sempre por perto. Seus olhos de botão me fitavam, e eu senti um arrepio na espinha. Era como se minha irmã estivesse ali, me pedindo para não desistir, para lutar pela verdade que ela não teve. A cada inconsistência no prontuário digital, a cada sussurro de Dona Lúcia sobre os segredos do hospital, a cada olhar de desespero dos pacientes menos afortunados, a minha ferida se abria mais. Mas dessa vez, a dor não me paralisava, ela me impulsionava. Eu não era mais a menina impotente que assistiu sua irmã morrer. Eu era Ana, enfermeira intensivista, com 15 anos de experiência, e eu não ia me calar. O cheiro de álcool e desinfetante não me assustava mais. Agora era o cheiro da minha batalha, o cheiro da minha vingança contra a injustiça. O Dr. Vicente podia ter seu sorriso impecável e sua fala mansa, mas eu ia expor a verdade, não importa o preço. Eu não temia perder minha carreira, minha reputação ou minha segurança. O que eu temia era conviver com o silêncio, com a culpa de não ter feito nada. Eu me preparei para a guerra. Cada detalhe, cada conversa, cada olhar, tudo começou a ser registrado na minha mente. Aquele hospital de luxo, com sua fachada de excelência, era na verdade uma prisão de segredos, e eu seria a chave para libertar a verdade. Fica comigo até o fim, porque o que eu vou te contar vai te fazer questionar tudo o que você pensa sobre a medicina. Aquele cartão de Natal infantil, com seu desenho de um coração e a frase "Obrigada por cuidar de mim", que eu guardava na minha carteira, era um lembrete constante do meu propósito. Não era sobre fama ou dinheiro, era sobre cuidar, sobre proteger. Era sobre ser a voz daqueles que não podiam falar.
E o Faustão, mesmo sendo uma celebridade, era para mim um desses. Um ser humano vulnerável, manipulado por um sistema corrupto. A temperatura ambiente do CTI, sempre controlada, não conseguia abafar o calor da minha febre interna. Eu sentia o frio metálico dos equipamentos, o bip constante dos monitores, mas meus sentidos estavam aguçados para o que realmente importava. As pequenas pistas, os desvios, as mentiras. Eu sentia o gosto amargo da injustiça na minha boca, mas isso me dava mais força para seguir. Eu me lembro de ter fechado os olhos e sentido o toque da boneca de pano. O tecido áspero, a costura irregular. Era real. Era o meu motivo. E, por ela, eu iria até o fim. Se essa história falou com você, comenta aí. Eu não tô sozinha. O Dr. Vicente começou a me isolar, a me tirar de plantões importantes. Eu vi Dona Lúcia varrendo o chão, o olhar triste, e de repente, ela tropeçou no seu próprio pano. Quase caiu. O Dr. Vicente passou por ela sem sequer olhar, como se ela fosse invisível. Aquele som do pano arrastando no chão frio do hospital ainda ecoa na minha cabeça. Foi um som de resignação, de opressão silenciosa. Eu sentia o ar-condicionado gelado no CTI VIP, mas a febre que me subia era de indignação. Não era só o Faustão, era tudo. Era o sistema. Aquele hospital de luxo, com suas paredes brancas assépticas e cheiro de desinfetante caro, escondia uma sujeira que nenhum lençol podia limpar. As regras, Ana, as regras. Era o que o Dr. Rubens sempre dizia. Não adianta lutar contra o sistema, Ana. As regras são claras. Mas as regras eram absurdas. Comecei a ser designada para plantões que ninguém queria. Horários desumanos, tarefas burocráticas que me afastavam do cuidado direto com os pacientes. Era uma humilhação sutil, um jeito de me dizer que eu não era mais bem-vinda, que eu estava sendo punida por ser curiosa demais. Eu via o sorriso de canto do Dr. Vicente, aquele sorriso que não chegava aos olhos, e sentia um arrepio na espinha. Ele não precisava me ameaçar diretamente, ele me asfixiava lentamente. A Marcela, com seus olhos de quem ainda acreditava em contos de fadas, se aproximou de mim um dia, na sala de descanso dos enfermeiros. O cheiro de café requentado e desespero pairava no ar. Ana, por que você está sendo afastada do Faustão? Eu ouvi as outras enfermeiras comentando. A voz dela era um sussurro, mas para mim, era um grito. Ela estava vendo, ela estava sentindo. Eu só consegui balançar a cabeça, o nó na garganta me impedindo de falar. A sala, apertada e desorganizada, parecia um refúgio, mas até ali, a sombra do Dr. Vicente nos alcançava. As perseguições veladas se intensificaram. Prontuários sumiam da minha área de trabalho, equipamentos básicos que eu precisava para um procedimento de rotina estavam indisponíveis. Era como se uma força invisível estivesse agindo para me sabotar, para me fazer errar, para me dar um motivo para ser dispensada. O tablet com o prontuário médico digital, antes um totem de verdade oculta, agora era um símbolo de controle, piscando na minha mente, me lembrando que cada passo meu estava sendo vigiado. O Dr. Rubens, que sempre foi um poço de cinismo, me puxou para um canto um dia, perto da máquina de café. O barulho do vapor era o único som além da voz dele. Ana, você está se arriscando demais. Já vi isso acontecer antes. Gente boa que tenta remar contra a maré acaba se afogando. Ele não estava me ameaçando, mas me alertando. A voz dele era cansada, a voz de quem já tinha visto a roda girar muitas vezes e sabia que sempre esmagava os mesmos. Ele era o espelho do conformismo, e o que ele me mostrava era um futuro que eu me recusava a aceitar. Eu me lembrava da minha irmã, daquele dia no hospital público, do cheiro de mofo e desamparo. A burocracia, a falta de cuidado. Não era só o luxo que separava os hospitais, era a alma. E a alma daquele hospital de luxo estava podre. Eu sentia um formigamento nas pontas dos dedos, uma urgência, uma necessidade de agir. Dona Lúcia, com seus panos e baldes, era uma sombra silenciosa. Mas seus olhos, os olhos dela falavam. Um dia, ela me entregou um lenço de papel, disfarçadamente. Nele, uma mancha vermelha.
Parece sangue, enfermeira, ela sussurrou e saiu, varrendo o chão como se nada tivesse acontecido. Era um lenço que ela tinha achado perto do quarto do Faustão. Pequenos detalhes, pequenos indícios. O que era aquilo? Um acidente? Uma negligência? Ou algo mais sinistro? Essa aí, Belo. Aquele lenço, tão simples, se tornou um novo tótem, um lembrete do que estava em jogo, do que estava sendo escondido. Fica comigo, porque a verdade está nos detalhes. A pressão era constante. Eu sentia o peso do olhar dos outros enfermeiros, que antes eram meus colegas e agora me evitavam, com medo de serem associados a mim. O silêncio deles era ensurdecedor. Era como se o Dr. Vicente tivesse uma teia invisível e todos estivessem presos nela. Eu me sentia como um pássaro enjaulado, mas minhas asas ainda batiam, mesmo que com dificuldade. Eu comecei a trabalhar em dobro, checando cada medicação, cada prontuário, cada registro. Eu tinha que ser impecável para não dar a eles um motivo para me demitir. Eu sentia o cansaço nos meus ossos, mas a adrenalina me mantinha de pé. O relógio de bolso do meu pai, que eu carregava no bolso do meu jaleco, parecia pulsar, me lembrando do juramento, da ética, do legado que eu carregava. A Marcela, apesar do medo, começou a me ajudar discretamente. Ela me passava informações, me alertava sobre reuniões secretas, sobre a chegada de visitantes estranhos ao CTI VIP. Ela se tornou meus olhos e ouvidos, uma aliada improvável, mas essencial. Sua inocência era uma força, uma lembrança de que nem todo mundo estava corrompido. A cada dia, o cerco se fechava. Eu sentia o cheiro de álcool e desinfetante se misturar com o cheiro de medo e segredo. O bip constante dos monitores cardíacos no CTI VIP parecia um tic-tac, contando o tempo, me lembrando que eu estava numa corrida contra a verdade. Eu precisava agir e agir rápido. Se você também não aceita a injustiça, escreve aí. Chega. O ar-condicionado, que antes me parecia gélido e opressor, agora era quase um alívio. Eu estava na sala de descanso, o refúgio apertado e desorganizado que mencionei. O cheiro de café velho e pão amanhecido dominava o ambiente, um contraste gritante com o perfume caro que permeava os corredores do CTI VIP. Ali, o bip dos monitores parecia mais distante, abafado pelas conversas baixas e cansadas dos colegas. Era o único lugar onde a fachada caía, onde podíamos ser apenas nós, enfermeiros exaustos, e não engrenagens de uma máquina perfeita. Eu me sentei em uma cadeira de plástico, daquelas que rangiam a cada movimento, e fechei os olhos. A imagem do cartão de Natal, aquele com o coração desenhado e a frase "Obrigada por cuidar de mim", veio à minha mente. Lembro-me do sorriso daquele menino, da febre que baixou, do alívio dos pais. Naquele momento, o peso do segredo que eu carregava parecia se dissolver um pouco. Era por isso que eu estava ali, por aqueles sorrisos, por aquela gratidão genuína que o dinheiro não podia comprar, nem a burocracia podia sufocar. Marcela, com seu cabelo preso num coque desfeito e os olhos inchados de quem não dormia direito, sentou-se ao meu lado. Ela não disse nada, apenas estendeu uma caneca de café fumegante. O calor da caneca nas minhas mãos era um pequeno conforto. "Você está pensando nele, não está?" ela perguntou, a voz quase um sussurro. Eu sabia que ela não estava falando do Dr. Vicente nem do Faustão. Ela estava falando do menino, do propósito que nos impulsionava. Marcela era jovem, mas já tinha visto o suficiente para entender. Olhei para o relógio de bolso do meu pai, que eu carregava sempre. O tic-tac suave era quase inaudível, mas para mim era como o pulsar de um coração. Meu pai, com seu jeito calmo e sua ética inabalável, sempre me dizia que o tempo revela tudo. Ele acreditava que a verdade, por mais que tentassem escondê-la, sempre encontra um caminho. E naquele hospital de luxo, onde a verdade era uma moeda de troca, eu sentia que o relógio do meu pai era meu guia, meu lembrete constante de que eu tinha uma responsabilidade, um legado a honrar. O cheiro de álcool e desinfetante, que antes me sufocava, parecia agora uma névoa distante. Eu podia sentir o cheiro do café amargo e do pão de queijo que alguém havia deixado sobre a mesa. Pequenos pedaços de normalidade em um cenário de tensão crescente. Eu precisava desses momentos, dessas pausas sensoriais,
para me reconectar com o que era real, com o que era bom, para não me perder no labirinto de mentiras e manipulações. Dona Lúcia, a faxineira, passou pela porta arrastando o carrinho de limpeza. Ela me deu um sorriso triste, quase imperceptível, mas que carregava o peso de quem via demais e falava de menos. Seu olhar encontrou o meu, e por um instante senti uma conexão silenciosa, uma cumplicidade de quem estava no mesmo barco, invisível, mas observadora. Ela sabia que algo não estava certo, e eu sabia que ela sabia. Era um segredo compartilhado, um fardo que, de alguma forma, nos unia. O CTI VIP, com sua fachada de modernidade e excelência, era um teatro de sombras, onde a privacidade era uma ilusão e a vida humana uma peça em um jogo de poder. Mas ali, na sala de descanso, o ar era mais leve. Era um lugar onde as máscaras caíam, onde o cansaço era real, e as conversas, por mais banais que parecessem, eram um sopro de humanidade. Eu precisava daquele respiro, daquele momento de calmaria antes da tempestade. Marcela colocou a mão no meu ombro, um gesto simples, mas que me trouxe de volta à realidade. Ana, você vai fazer o que precisa ser feito, não vai? Ela perguntou, seus olhos cheios de uma esperança que eu, por vezes, sentia que tinha perdido. Sua voz, tão jovem e cheia de idealismo, era um eco da minha própria juventude, da época em que eu acreditava que a medicina era apenas sobre salvar vidas, sem os jogos de poder e as manipulações. Eu olhei para o tablet com o prontuário digital, o objeto que se tornara um totem de verdade oculta e controle. Ele estava ali, na minha bolsa, pulsando com a emoção de medo e poder. Eu sabia que ele era a chave, o caminho para a verdade. Mas o caminho seria longo e perigoso. O Dr. Rubens, com seu cinismo, tinha razão em parte. Lutar contra o sistema era exaustivo. Mas ele estava errado ao pensar que eu desistiria. Aquele momento de respiro, de conexão com Marcela e com a memória do meu pai, me deu a força que eu precisava. Eu não seria mais a enfermeira silenciada e traumatizada. Eu seria a voz corajosa que exporia a verdade, honrando meu juramento e a memória da minha irmã. Aquele cenário de luxo e excelência, que escondia corredores frios e tensos, não me amedrontava mais. Eu sentia o calor da febre subindo, mas não era febre de doença, era febre de revolta, de determinação. Eu sabia que o Dr. Vicente continuaria a me isolar, a manipular, a ameaçar. Mas eu não estava sozinha. Marcela estava comigo, e Dona Lúcia, com seu olhar triste, me lembrava dos invisíveis, daqueles por quem eu lutava. O tempo estava correndo, e o tic-tac do relógio do meu pai me lembrava que cada segundo era precioso. A verdade precisava vir à tona. E eu, Ana, estava pronta para revelá-la. Fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar o que aconteceu. A batida incessante dos monitores no CTI VIP, um som que antes era a trilha sonora do meu dia a dia, agora se transformava em um martelo perfurando minha mente. O cheiro de desinfetante, antes sinônimo de limpeza, virou o odor da asepsia que encobria a podridão. Eu era Ana, enfermeira intensivista, e minhas mãos, que um dia salvaram vidas, agora tremiam ao segurar o peso de uma verdade que poderia destruir a minha. Fica comigo, porque o que aconteceu com o Faustão não foi um simples fim. Eu sempre acreditei que a medicina é sobre salvar vidas, mas com o Faustão, percebi que era sobre salvar aparências. O Dr. Vicente, com seu sorriso de comercial, me encarregou pessoalmente do caso. Senti um arrepio na espinha ao ver o prontuário. No fundo, eu só queria fazer meu trabalho, como o menino do cartão de Natal me ensinou. Eu hesitei. Marcela me perguntou se eu estava bem, e eu apenas acenei, sentindo o suor frio na testa. O Dr. Vicente me chamou no canto, a voz baixa, quase um sussurro, mas o olhar era de aço. Ele me lembrou da confidencialidade, da importância da reputação do hospital. O tablet com o prontuário piscava na mesa. Fica comigo, porque a verdade está nos detalhes. Aquele relógio do meu pai no meu pulso parecia pulsar, me lembrando do juramento. Eu comecei a notar inconsistências nos horários das medicações, nos registros de exames. Pequenos erros, mas demais para serem acidentais. Marcela, com sua curiosidade inocente, começou a fazer perguntas que eu mesma não tinha coragem de verbalizar. O Dr. Rubens me alertou para não me meter.
Eu sentia o frio do ar-condicionado, mas por dentro, uma febre começava a subir. O Dr. Vicente começou a me isolar, a me tirar de plantões importantes. Eu vi Dona Lúcia varrendo o chão, o olhar triste. A pressão aumentava, silenciosa e sufocante. O CTI, antes meu refúgio e campo de batalha, virou uma jaula dourada. O ar ali era pesado, impregnado não só de álcool e desinfetante, mas de um medo palpável, uma tensão que se agarrava à pele. Eu sentia cada olhar desviado, cada sussurro abafado que cessava quando eu me aproximava. Era como se as paredes de vidro do CTI VIP, que deveriam proteger a privacidade do paciente, fossem, na verdade, espelhos que refletiam a fragilidade da minha própria posição ali dentro. Uma tarde, enquanto eu revisava o prontuário digital do Faustão, o tablet em minhas mãos parecia queimar. As inconsistências que eu havia notado antes não eram mais pequenos erros, eram lacunas gritantes, omissões deliberadas, horários que não batiam, doses de medicamentos que sumiam e reapareciam como fantasmas. O Dr. Vicente, com sua aura de intocável, estava construindo uma narrativa paralela, uma versão oficial da verdade que desviava de qualquer responsabilidade. Meu relógio de bolso, o presente do meu pai, pesava no meu bolso, a corrente fria contra minha pele, lembrando-me do legado de integridade que ele me ensinou. Eu sentia o cheiro doce e enjoativo das flores caras que chegavam diariamente para o Faustão, contrastando com o cheiro metálico do meu próprio suor frio. A enfermeira Marcela, com sua inocência ainda não corrompida, percebeu minha inquietação. Seus olhos jovens, cheios de uma curiosidade genuína, me seguiam pela sala. Ela me perguntou sobre uma medicação específica que parecia ter desaparecido do registro. Ana, você viu onde está a anotação daquela dose de... Sua voz era um fio de esperança em meio à escuridão. Eu a interrompi com um olhar, um balançar de cabeça quase imperceptível. Aquele hospital, aquele CTI, era um palco, e as paredes tinham ouvidos. O Dr. Rubens, o médico plantonista cínico, estava sempre por perto, com sua postura de quem já viu de tudo e se cansou de lutar. Ele me olhava com um misto de pena e advertência, como quem diz, não se meta, Ana, é inútil. A temperatura ambiente do CTI, sempre controlada, parecia cair ainda mais, um frio que vinha de dentro, um arrepio que não era do ar-condicionado. A ameaça concreta veio de forma sutil, mas cortante. Eu estava na sala de descanso, o pequeno refúgio apertado e desorganizado, o cheiro de café velho e pão amanhecido, contrastando com o luxo estéril do resto do hospital. Dona Lúcia, a faxineira, estava varrendo o chão, o barulho da vassoura um ritmo monótono. Ela era uma sombra, sempre ali, observando e ouvindo sem ser notada. De repente, ela parou. O barulho cessou. Eu senti seus olhos em mim, mas quando levantei a cabeça, ela estava de costas, varrendo distraidamente. Mas então, a voz dela, um sussurro rouco, quase inaudível, que parecia vir do próprio chão. Cuidado, minha filha. Tem gente que não gosta de quem vê demais. Meu coração disparou. O suor gelado escorreu pela minha nuca. Dona Lúcia não olhou para mim, continuou varrendo, mas o recado estava dado. Não era uma ameaça direta, não era o Dr. Vicente com seu sorriso predatório, era algo mais sinistro, mais profundo, vindo das entranhas daquele lugar. Era a voz da experiência, do conformismo, do medo que permeava cada canto daquele hospital. Aquele sussurro, tão leve, pesou mais do que qualquer grito. O relógio de bolso do meu pai, que eu havia colocado sobre a mesa, parecia pulsar, o tic-tac baixo preenchendo o silêncio que se seguiu. Eu me senti observada, não apenas por Dona Lúcia, mas por todas as paredes, por cada câmera de segurança, por cada funcionário que cruzava meu caminho. A partir daquele momento, a sala de descanso, antes meu santuário, tornou-se um lugar de vigilância. Eu não podia mais baixar a guarda. A ameaça não estava apenas no Dr. Vicente, mas na própria estrutura do hospital, uma teia invisível de lealdades e silêncios. O frio da sala se intensificou, um frio que penetrava os ossos, um prenúncio do que estava por vir. Eu podia sentir o cheiro de ozônio dos equipamentos médicos,
que agora me parecia o cheiro de um campo minado. O Dr. Vicente, com sua frieza calculista, começou a agir de forma mais direta. Não mais apenas me isolando de plantões importantes, mas me atribuindo tarefas humilhantes, burocráticas, longe do CTI VIP, longe do Faustão. Ele me pedia para revisar prontuários antigos, para organizar arquivos empoeirados no subsolo, para fazer inventário de materiais de limpeza. Era uma tática para me afastar, para me descredibilizar, para me mostrar meu lugar. Mas cada tarefa banal, cada hora longe do meu paciente, só aumentava minha convicção. O cartão de Natal do menino, que eu guardava na minha carteira, era um lembrete constante do meu propósito. Obrigada por cuidar de mim. Eu precisava cuidar do Faustão, mesmo que fosse à distância. Eu sentia o olhar do Dr. Rubens sobre mim, um olhar que misturava pena e um certo desdém. Ele tentou me dissuadir novamente, desta vez com mais veemência. Ana, você não entende. Há coisas maiores em jogo aqui. Você vai destruir sua carreira por isso. Não vale a pena. A voz dele era um lamento, um eco de todas as vozes que já se calaram. Mas eu não podia. A voz da minha irmã, a imagem dela lutando contra a burocracia e a indiferença, me assombrava. Eu não falharia de novo. O tablet com o prontuário digital do Faustão, que eu mantinha escondido, era minha arma. Eu precisava protegê-lo, como protegia a mim mesma. Marcela, percebendo a escalada da tensão, começou a me ajudar discretamente. Ela me trazia informações, fofocas que eu via nos corredores, pequenos detalhes que o Dr. Vicente tentava esconder. Ela me dava os turnos de plantão em que o Dr. Vicente não estaria no hospital, momentos preciosos em que eu poderia investigar mais a fundo. A ingenuidade dela era uma força, uma luz na escuridão. Dona Lúcia, por sua vez, começou a deixar bilhetes discretos para mim em lugares inesperados. Um pedaço de papel amassado no fundo de um lixo, um recado escrito na poeira de uma prateleira esquecida. Eram avisos, pedaços de um quebra-cabe. A grande descoberta. Você já sentiu o peso de um segredo que pode mudar tudo? Eu sou Ana, enfermeira. Minhas mãos, calejadas de tanto cuidar, hoje tremem ao lembrar do que vi. O cheiro de álcool ainda me persegue. Eu quero que você fique comigo, porque o que aconteceu com o Faustão não foi um simples fim. Eu sempre acreditei que a medicina é sobre salvar vidas. Mas com o Faustão, percebi que era sobre salvar aparências. O Dr. Vicente, com seu sorriso de comercial, me encarregou pessoalmente do caso. Senti um arrepio na espinha ao ver o prontuário. No fundo, eu só queria fazer meu trabalho, como o menino do cartão de Natal me ensinou. Eu hesitei. Marcela me perguntou se eu estava bem, e eu apenas acenei, sentindo o suor frio na testa. O Dr. Vicente me chamou no canto, a voz baixa, quase um sussurro, mas o olhar era de aço. Ele me lembrou da confidencialidade, da importância da reputação do hospital. O tablet com o prontuário piscava na mesa. Fica comigo, porque a verdade está nos detalhes. Aquele relógio do meu pai no meu pulso parecia pulsar, me lembrando do juramento. Eu comecei a notar inconsistências nos horários das medicações, nos registros de exames. Pequenos erros, mas demais para serem acidentais. Marcela, com sua curiosidade inocente, começou a fazer perguntas que eu mesma não tinha coragem de verbalizar. O Dr. Rubens me alertou para não me meter. Eu senti o frio do ar-condicionado, mas por dentro, uma febre começava a subir. O Dr. Vicente começou a me isolar, a me tirar de plantões importantes. Eu vi Dona Lúcia varrendo o chão, o olhar triste. Aquele dia, o ar no CTI VIP parecia mais denso, carregado de uma tensão que não vinha dos monitores, mas dos olhares furtivos e dos sussurros silenciados. Eu estava ajustando a bomba de infusão do Faustão, sentindo o calor do corpo dele através do lençol fino, enquanto o bip constante dos aparelhos me lembrava da fragilidade da vida. Marcela, com seus olhos arregalados de quem vê demais pela primeira vez, se aproximou. Ela estava pálida, o cheiro de café forte em suas mãos trêmulas. Ana, você viu a última alteração no prontuário do Faustão? A voz dela era um sussurro, quase inaudível sobre o zumbido dos equipamentos. Meu coração acelerou. Eu já esperava por algo assim.
O Dr. Vicente estava cada vez mais impaciente, seu sorriso agora uma máscara fina que mal escondia a irritação. Ele andava pelos corredores com um passo mais pesado, o aperto de mão, que antes era firme e tranquilizador, agora parecia esmagar. Um aviso silencioso. Eu me virei para Marcela, sentindo o frio do metal do leitor de código de barras nas minhas mãos. O tablet com o prontuário estava na bancada, a tela brilhando como um espelho de verdades distorcidas. O que foi, Marcela? Eu tentei parecer calma, mas minha voz saiu um pouco mais rouca do que o normal. É a medicação, Ana. A dose foi alterada de novo. E o Dr. Vicente assinou. Mas não faz sentido. É uma dose muito alta para o quadro atual dele. Os olhos de Marcela brilhavam com uma mistura de medo e indignação. Ela me estendeu o tablet, os dedos tremendo. Eu peguei, sentindo o peso daquele objeto, que agora parecia um totem de tudo que estava errado. O prontuário digital, tão asséptico e impessoal, guardava segredos que poderiam destruir vidas. Enquanto eu lia, a tela fria do tablet em minhas mãos, um cheiro estranho de flores velhas e formol invadiu o ambiente, misturando-se ao cheiro de álcool. Era o perfume da doutora. Susana, a farmacêutica, que passava apressada, desviando o olhar. Ela era uma mulher que sempre me pareceu submissa ao Dr. Vicente, mas seus olhos, naquele dia, carregavam um brilho de pânico. A dose, realmente, era absurda. Minhas mãos suavam, e o relógio de bolso do meu pai, que eu sempre carregava, parecia vibrar no meu bolso, como se me chamasse à responsabilidade. Isso é perigoso, Marcela. Pode levar a uma overdose, eu disse, quase sussurrando. Naquele momento, o Dr. Rubens, o médico plantonista, passou por nós. Ele era um homem cansado, com olheiras profundas e o cheiro persistente de cigarro. Seus olhos, antes cínicos, agora pareciam carregar um peso ainda maior. Ele parou por um instante, nos olhou e então murmurou quase para si mesmo. Não adianta lutar contra o sistema, Ana. Alguns pacientes são mais complicados. Ele deu de ombros e seguiu em frente, o som arrastado de seus sapatos ecoando no corredor. As palavras dele me atingiram como um soco. Ele sabia. Ele tinha visto coisas demais e havia se resignado. Mas eu não podia. Não depois de tudo que aconteceu com a minha irmã. Eu não falharia de novo. No dia seguinte a tensão era palpável. O Dr. Vicente estava sorrindo mais do que o normal, um sorriso que não chegava aos olhos. Ele cumprimentava a todos com um entusiasmo forçado, e seu aperto de mão era mais forte, quase doloroso. Eu estava no posto de enfermagem, sentindo o ar-condicionado gelado em minha pele, tentando disfarçar minha inquietação. Marcela me entregou um bilhete amassado. Dona Lúcia me deu. Ela disse que era urgente. A caligrafia era tremida, mas as palavras eram claras. Ana, sala de descanso, 00:30. Tenho algo a te mostrar. Não confie em ninguém. O bilhete tinha um cheiro fraco de sabão e desinfetante, o cheiro de quem limpa a sujeira dos outros. Minha cabeça girava. Dona Lúcia? A faxineira? O que ela poderia ter? Mas o desespero em suas palavras, a urgência no bilhete, me diziam que era algo importante. O cartão de Natal do menino, com seu desenho de coração, estava preso no meu armário, um lembrete constante do meu propósito. Eu não podia ignorar isso. O medo era um nó na minha garganta, mas a sede por justiça era maior. Eu precisava saber. Precisava proteger o Faustão. O relógio de bolso do meu pai parecia mais pesado no meu bolso, como se me empurrasse para a ação. O tablet com o prontuário ainda piscava na minha mente cada alteração, cada número uma ponta de um iceberg de mentiras. Naquela noite, a escuridão do hospital parecia mais densa, os corredores mais longos e silenciosos. O bip dos monitores na UTI VIP era o único som constante, uma trilha sonora para o meu medo. Eu me esgueirei até a sala de descanso dos enfermeiros, sentindo o cheiro de café velho e desinfetante. A sala, geralmente um refúgio apertado e desorganizado, estava vazia. Dona Lúcia já estava lá, sentada em um canto, a luz fraca do corredor iluminando seu rosto envelhecido. Ela segurava um pequeno caderno, as páginas amareladas.
Eu sabia que a senhora viria, Ana. Eu vejo coisas, ouço coisas. E não aguento mais. A voz dela era um sussurro rouco, mas carregado de uma determinação que eu nunca tinha visto. Ela me estendeu o caderno. Eu anotei tudo. Os horários, as pessoas que entravam e saíam, as ligações estranhas. E os remédios. Sempre os remédios. Eu peguei o caderno com as mãos trêmulas, sentindo a aspereza das páginas. Era um diário meticuloso, quase obsessivo, de tudo o que acontecia ao redor do Faustão. Datas, horas, nomes. Eram pequenos fatos, insignificantes sozinhos, mas que, juntos, formavam um padrão assustador. O cheiro de papel velho e mofo subiu às minhas narinas. Eu comecei a folhear as páginas, meu coração batendo forte no peito. A cada anotação, uma peça do quebra-cabeça se encaixava. Ela também havia notado as alterações nas medicações, as visitas secretas, os momentos em que o Dr. Vicente parecia mais agitado. De repente, meus olhos encontraram uma anotação que me fez prender a respiração. 23 de agosto. Dr. Vicente trouxe um envelope grande. Disse que era material de pesquisa. Mas o Faustão parecia muito agitado depois. E logo abaixo, em letras miúdas, vi o Dr. Vicente conversando com um homem estranho no corredor. Ele tinha um distintivo. Parecia ser da... Com você já sentiu o gosto amargo da traição de ver tudo que você acreditava virar pó nas suas mãos? Eu sou Ana, e minhas mãos, que um dia foram firmes para salvar vidas, agora tremem ao lembrar daquele gosto. O cheiro de álcool e desinfetante ainda me persegue, mas agora ele se mistura com o cheiro de medo. Eu quero que você fique comigo, porque o que aconteceu com o Faustão não foi um simples fim. Eu sempre acreditei que a medicina é sobre salvar vidas, mas com o Faustão percebi que era sobre salvar aparências. O Dr. Vicente, com seu sorriso de comercial, me encarregou pessoalmente do caso. Senti um arrepio na espinha ao ver o prontuário. No fundo, eu só queria fazer meu trabalho, como o menino do cartão de Natal me ensinou. Eu hesitei. Marcela me perguntou se eu estava bem, e eu apenas acenei, sentindo o suor frio na testa. O Dr. Vicente me chamou no canto a voz baixa, quase um sussurro, mas o olhar era de aço. Ele me lembrou da confidencialidade, da importância da reputação do hospital. O tablet com o prontuário piscava na mesa. Fica comigo porque a verdade está nos detalhes. Aquele relógio do meu pai no meu pulso parecia pulsar, me lembrando do juramento. Eu comecei a notar inconsistências nos horários das medicações, nos registros de exames. Pequenos erros, mas demais para serem acidentais. Marcela, com sua curiosidade inocente, começou a fazer perguntas que eu mesma não tinha coragem de verbalizar. O Dr. Rubens me alertou para não me meter. Eu senti o frio do ar-condicionado, mas por dentro, uma febre começava a subir. O Dr. Vicente começou a me isolar, a me tirar de plantões importantes. Eu vi Dona Lúcia varrendo o chão, o olhar triste. Aquele caderno surrado que Dona Lúcia me entregou, escondido entre os lençóis sujos na sala de descanso, era a prova. Eu senti o peso daquelas páginas nas minhas mãos, cada anotação um soco no estômago. O bip dos monitores no CTI VIP parecia um tambor batendo no meu peito, um ritmo frenético de urgência e medo. O sorriso do Dr. Vicente, antes tão charmoso, agora parecia uma máscara grotesca, escondendo uma podridão que eu não podia mais ignorar. Aquele distintivo, que Dona Lúcia descreveu, me gelou a espinha. Não era só o hospital, era algo muito maior. A sala de descanso dos enfermeiros, que antes era um refúgio, agora parecia um palco onde a farsa se desdobrava. Marcela me olhava com uma mistura de preocupação e admiração, e eu sabia que não podia mais recuar. O cheiro de café velho se misturava com o cheiro de tensão. Eu precisava agir, não só por mim, mas por todos aqueles que o sistema tentava silenciar. O relógio do meu pai no meu pulso brilhou, um lembrete silencioso do legado de integridade que ele me deixou. Eu não podia decepcioná-lo, a decisão estava tomada. Eu me preparei para o pior, mas o que veio foi além das minhas expectativas mais sombrias. O ar do hospital, antes asséptico, agora parecia pesado, denso com a ameaça. No dia seguinte, meu nome não estava na escala de plantão. Eu senti um nó na garganta, mas tentei manter a calma.
Fui até a coordenação e a recepcionista, que antes me cumprimentava com um sorriso, mal me olhou nos olhos. Seu contrato não foi renovado, enfermeira Ana, ela disse, com a voz mecânica, sem um pingo de emoção. O Dr. Vicente fez algumas observações sobre o seu desempenho. O sangue gelou nas minhas veias. Desempenho? Eu, que sempre fui elogiada, que dedicava minha vida àquele lugar. O cheiro de álcool no ar parecia sufocante. Eu sabia que era ele. O sorriso impecável do Dr. Vicente, a voz mansa, tudo era uma fachada. Ele estava me punindo, me calando. A sala da coordenação, antes um lugar de rotina, agora parecia uma sala de interrogatório, fria e impessoal. O som do ar-condicionado era o único ruído, um zumbido constante que ecoava o vazio que eu sentia. Minhas mãos, que antes tremiam de raiva, agora tremiam de incerteza. Como eu pagaria minhas contas? Como eu seguiria em frente? Aquele cartão de Natal infantil, que eu guardava na minha carteira, parecia pesar uma tonelada. O propósito, a validação, tudo parecia se esvair. Eu saí do hospital, sentindo o olhar de alguns colegas, uma mistura de pena e medo. O Dr. Rubens me viu e apenas balançou a cabeça, confirmando o que eu já sabia. Ele estava certo, não se luta contra o sistema. Mas eu não era ele. A reputação que eu levei anos para construir, desmoronou em minutos. Meu telefone não parava de tocar, mas eram apenas ligações de agências de emprego, oferecendo vagas em hospitais menores, com salários irrisórios. Eu sabia que o Dr. Vicente tinha mexido seus pauzinhos. O medo me corroía por dentro, um frio na barriga que não passava. Eu estava desempregada, com a reputação manchada e com um segredo que pesava como uma âncora. Mas o que ele não sabia, o que eles nunca entenderiam, é que eu não luto por dinheiro, não luto por status, eu luto pela verdade. Aquele relógio de bolso do meu pai, que eu apertava na palma da mão, me dava forças. Ele me lembrava que a ética não tem preço, e que a responsabilidade de honrar a memória da minha irmã e de todos aqueles que foram silenciados era maior do que qualquer medo. O tablet com o prontuário, que antes era um símbolo de medo e poder, agora era minha arma. Eu sabia que o risco era enorme. Minha segurança estava em jogo. Mas eu não podia mais viver com aquela verdade me sufocando. O silêncio era a morte, e eu já tinha visto a morte de perto muitas vezes. Eu não seria mais uma vítima. Eu seria a voz. Eu seria a denúncia. Aquele hospital de luxo, com sua fachada de modernidade e excelência, escondia um abismo de corrupção. E eu estava pronta para pular. Fica comigo até o fim, porque o que eu vou revelar vai mudar a forma como você enxerga a medicina, a fama e a justiça. Você vai ver que por trás dos holofotes existe uma escuridão que poucos ousam encarar. E eu, Ana, estou aqui para iluminá-la. Se essa história falou com você, comenta aí. Eu não tô sozinha. A demissão veio com o cheiro de desinfetante ainda impregnado na minha roupa, um lembrete cruel do lugar onde eu dedicara 15 anos da minha vida. O Dr. Vicente, com aquele sorriso de comercial, me entregou a carta de demissão como se fosse um presente. Ana, é uma pena. Sua dedicação é inquestionável, mas certas atitudes comprometem a harmonia da equipe. A voz mansa dele era um veneno, e o aperto de mão firme, demorado, me fez sentir o asco subir pela garganta. Ele me olhou nos olhos, mas o olhar desviou para o lado, como sempre fazia quando mentia. O tablet com o prontuário piscava na mesa do RH, um totem digital de verdade oculta e controle. Minha reputação estava em jogo, mas a verdade era maior. Eu saí do hospital com o coração em pedaços, mas com uma chama acesa. Aquela que minha irmã havia acendido em mim, a chama da justiça. Eu tinha comigo o caderno de Dona Lúcia, com suas anotações meticulosas e algumas cópias de prontuários. Não era muito, mas era um começo. O relógio de bolso do meu pai, aquele que simbolizava a ética e a passagem do tempo, parecia pulsar no meu bolso, me lembrando do juramento que eu fizera. Eu não podia falhar de novo. A primeira pessoa que eu procurei foi Marcela. Ela estava na sala de descanso dos enfermeiros, o refúgio apertado e desorganizado onde a equipe desabafava. O cheiro de café velho e o sussurro abafado de conversas preenchiam o ar. Marcela,
com sua curiosidade inocente, me olhou com os olhos arregalados quando eu contei tudo. Ela era o espelho da Ana do passado, a voz da inocência que ainda acreditava na bondade essencial da medicina. Eu vi o medo em seus olhos, mas também uma faísca de indignação. Ana, isso é loucura. Você vai perder tudo. Ela pegou minha mão, a textura lisa dos lençóis de algodão egípcio que eu havia trocado por anos parecendo agora uma memória distante. A pergunta dramática central martelava na minha cabeça. Até que ponto a vida de um ícone pode ser manipulada e sua dignidade desrespeitada sob o véu da medicina de ponta? E qual o preço de quem ousa revelar essa verdade? Eu sabia que o Dr. Vicente era um predador implacável, obcecado por resultados espetaculares e reconhecimento. Suas táticas de pressão incluíam assédio moral velado, ameaças de demissão, manipulação de prontuários e a criação de uma rede de lealdade baseada no medo. Ele agia com uma frieza calculista, sempre com um plano B para encobrir seus rastros. Eu era apenas uma enfermeira, mas eu tinha um propósito: provar a mim mesma que posso proteger meus pacientes da ineficiência e da corrupção do sistema, algo que falhei em fazer com minha irmã. Marcela, apesar do medo, me ouviu com atenção. Ela era idealista e recém-formada, e eu vi nela a mesma sede de justiça que eu tinha quando comecei. Ela era uma aliada em potencial, mas também um risco. Eu precisava ter certeza de que ela estava pronta para o que viria. Marcela, isso não é só sobre o Faustão. É sobre todos os pacientes que não têm voz. É sobre a ética, sobre o nosso juramento. Eu mostrei a ela o caderno de Dona Lúcia, as anotações meticulosas, os horários das medicações, os registros de exames inconsistentes. Os olhos dela se arregalaram. A sala de descanso dos enfermeiros, que antes era um refúgio, agora parecia um quartel-general de guerra. O bip constante dos monitores e o sussurro abafado de conversas eram como uma trilha sonora para nossa conspiração. O Dr. Rubens, o médico plantonista mais velho e cínico, que já tinha visto de tudo e se resignado, me abordou no corredor. O cheiro de álcool e desinfetante misturado com o perfume caro dos visitantes era sufocante. Ana, não se meta, não adianta lutar contra o sistema. A voz dele era um lembrete do perigo do silêncio e da acomodação. Mas suas frases de desilusão acabaram por fortalecer a minha determinação. Eu não podia me render. Eu não podia silenciar. Não depois de tudo que eu tinha visto. Não depois de ter falhado com a minha irmã. Eu sabia que o plano era arriscado. Eu estava prestes a jogar minha carreira, minha reputação e até minha segurança no lixo. Mas o cartão de Natal infantil, aquele com o desenho de um coração e a frase "obrigada por cuidar de mim", que um paciente que eu salvei me dera, me lembrava do meu propósito e validação. Eu não podia trair a mim mesma. Eu não podia trair a memória da minha irmã. Eu não podia trair o Faustão. A decisão estava tomada. Eu ia expor a verdade, custe o que custar. Eu peguei o relógio de bolso do meu pai, o toque frio do metal me dando a coragem que eu precisava. O plano arriscado estava em andamento. Eu olhei para Marcela, e ela me olhou de volta, seus olhos cheios de medo, mas também de uma determinação silenciosa. Juntas nós iríamos desvendar o que aconteceu com o Faustão. Eu não estava sozinha. Se essa história falou com você, comenta aí. Eu não tô sozinha. Eu tremo ao lembrar, mas preciso contar. Isso que vou revelar aconteceu, e você precisa saber. Aquele sorriso cínico do Dr. Vicente, me demitindo depois de 15 anos de dedicação, ainda me assombra. Ele disse que eu comprometia a harmonia da equipe, mas eu sabia a verdade. Ele queria me calar. O cheiro de desinfetante do hospital, que antes me trazia conforto, agora me sufocava com a lembrança da injustiça. Minha reputação estava em jogo, mas não era só a minha. Era a reputação de todos que ele silenciava, de todos os pacientes que ele usava como degraus para sua ascensão. Meu coração estava partido, mas minha determinação, essa sim, estava intacta. Eu tinha que expor a verdade. Não só por mim, mas pela memória da minha irmã, que o sistema me tirou. Ela não teve voz, mas eu teria.
Eu tinha anotações, cópias de prontuários e, acima de tudo, a convicção de que o que aconteceu com o Faustão, não podia ficar impune. Eu precisava de ajuda e sabia onde encontrá-la. Marcela, a enfermeira recém-formada, com seus olhos cheios de idealismo, foi a primeira pessoa em quem pensei. Ela era como eu, anos atrás, acreditando na bondade essencial da medicina. Quando a procurei, ela estava na sala de descanso dos enfermeiros, um refúgio apertado e desorganizado, mas que era o único lugar onde a verdade começava a vazar. O ar-condicionado estava ligado, mas o clima ali dentro era de tensão. Eu mostrei a ela as minhas anotações, as inconsistências que eu havia detectado nos prontuários, as datas, os horários das medicações que não batiam. O tablet, aquele mesmo que eu via nas mãos do Dr. Vicente, com seu brilho frio e a verdade oculta, agora era nossa arma. Ela ficou pálida. O medo era visível em seus olhos, mas eu vi também uma centelha de indignação. Marcela sempre acreditou que a medicina era sobre salvar vidas, e o que eu estava mostrando a ela era o oposto. O Dr. Rubens, o médico plantonista mais velho e cínico, que já tinha visto de tudo, tentou me dissuadir. Não adianta lutar contra o sistema, Ana, ele disse com a voz cansada, enquanto tomava um café amargo na copa. Você vai se queimar, e nada vai mudar. Mas suas palavras, em vez de me desanimar, só fortaleceram minha resolução. Eu não era ele. Eu não me resignaria. Eu não me calaria. Aquele cartão de Natal infantil guardado na minha carteira, com o desenho de um coração e a frase "Obrigada por cuidar de mim", era meu lembrete constante do meu propósito. Aquele relógio de bolso antigo do meu pai, que eu sempre carregava, pulsava em meu pulso, me lembrando do juramento que fiz. Eu não podia falhar. Não de novo. Com Marcela ao meu lado, começamos a juntar as peças do quebra-cabeça. Ela, com sua curiosidade inocente, fazia perguntas que eu mesma não tinha coragem de verbalizar. Ela observava, anotava, e lentamente o véu que cobria a verdade sobre o Dr. Vicente e o que aconteceu com o Faustão começou a se desfazer. A tensão era palpável, cada minuto era uma eternidade. A temperatura ambiente do hospital, sempre controlada, parecia oscilar com o calor da nossa febre de justiça e o frio do medo. Eu sabia que estava arriscando tudo. Minha carreira, minha reputação, minha segurança. Mas a necessidade de provar a mim mesma que eu podia proteger meus pacientes da ineficiência e da corrupção do sistema era maior do que qualquer medo. Eu precisava honrar meu juramento e a memória da minha irmã. Eu não seria mais uma enfermeira silenciada e traumatizada. Eu seria uma voz corajosa que expunha a verdade. O Dr. Vicente, com sua rede de lealdade baseada no medo, continuava a agir com sua frieza calculista, sempre com um plano B para encobrir seus rastros. Ele não sabia, mas eu já estava um passo à frente. Eu tinha as provas. Eu tinha a verdade. E agora, tinha uma aliada. Fica comigo, porque a verdade está nos detalhes. A repercussão foi instantânea, como uma onda que se propaga. O hospital, antes um bastião de luxo e excelência, agora era o palco de um escândalo. A fachada de modernidade e prestígio desmoronava sob o peso das revelações. Os corredores que antes sussurravam decisões sombrias, agora ecoavam a indignação de uma sociedade que exigia respostas. A notícia se espalhou como fogo. O título, que antes era apenas uma promessa, Faustão não aguentou e descansou após 4 transplantes. Fui enfermeira dele e vou revelar tudo o que aconteceu. Agora era a manchete principal em todos os veículos. A denúncia, que começou como um sussurro meu e de Marcela, ganhou voz e força. O bip constante dos monitores, que antes era o som da vida no CTI VIP, agora parecia um alarme, soando a cada nova descoberta sobre as práticas do Dr. Vicente. A mídia, antes tão ávida por notícias sobre a recuperação do Faustão, agora questionava cada passo, cada procedimento. A pressão sistêmica, que antes protegia o Dr. Vicente, agora se voltava contra ele. A tese moral que o vídeo queria provar, de que a ética e a dignidade humana podem ser sacrificadas em nome de interesses velados, estava se materializando diante dos olhos de todos. A pergunta dramática central,
Até que ponto a vida de um ícone pode ser manipulada e sua dignidade desrespeitada sob o véu da medicina de ponta, e qual o preço de quem ousa revelar essa verdade? Ecoava por todos os cantos. O Dr. Vicente, com seu sorriso impecável, tentou manter a pose. Ele deu entrevistas, negou as acusações, usou sua fala mansa para acalmar a opinião pública. Mas suas táticas de pressão, o assédio moral velado, as ameaças de demissão, a manipulação de prontuários, tudo estava vindo à tona. O olhar que desvia para o lado quando mente, o hábito de tocar o ombro das pessoas para manipulá-las, esses gestos característicos que eu tanto observei, agora eram expostos para o mundo todo vereador. A sala de descanso dos enfermeiros, que antes era um refúgio, agora se tornou um ponto de encontro para aqueles que, como Dona Lúcia, a faxineira, testemunharam silenciosamente os pequenos atos de crueldade e manipulação. O sofrimento discreto dela que tanto me comoveu agora era parte da prova. O cheiro de álcool e desinfetante, misturado com o perfume caro dos visitantes, agora tinha um novo significado, o cheiro da verdade que vinha à tona. Minha ferida de origem, a perda de minha irmã mais nova para uma doença rara, onde a burocracia e a falta de acesso a tratamentos dignos atrasaram o diagnóstico e o cuidado, me deu a força para não desistir. Eu não podia falhar em proteger meus pacientes da ineficiência e da corrupção do sistema, algo que falhei em fazer com minha irmã. O risco de perder minha carreira, minha reputação e até minha segurança era real. Mas a minha transformação, de uma enfermeira silenciada e traumatizada para uma voz corajosa que expunha a verdade, estava acontecendo. Eu estava encontrando paz ao honrar meu juramento e a memória de minha irmã. A vitória não era total, eu sabia disso. A luta contra um sistema tão arraigado era longa e desgastante. Mas a verdade estava lá fora. A denúncia foi validada. A repercussão pública era imensa. A tese moral de que a dignidade humana não pode ser sacrificada em nome de interesses velados estava se provando. E eu, Ana, a enfermeira intensivista com 15 anos de experiência, agora era uma voz que não podia ser silenciada. Eu tinha as provas, as anotações, as inconsistências nos prontuários. Marcela, a enfermeira mais jovem, idealista e recém-formada que me idolatrava, foi o catalisador. Ela, que era o espelho da Ana do passado, a voz da inocência que ainda acreditava na bondade essencial da medicina, me ajudou a questionar, observar e juntar as peças do quebra-cabeça. O Dr. Rubens, que antes me alertou para não me meter, agora via a dimensão da minha luta. Ele, que representava o perigo do silêncio e da acomodação, agora testemunhava a força da minha determinação. As frases de desilusão dele, "Não adianta lutar contra o sistema, Ana", agora pareciam vazias diante da avalanche de evidências. O cartão de demissão veio como um soco no estômago, mas, ironicamente, trouxe um alívio gélido. 15 anos de dedicação, e o Dr. Vicente, com seu sorriso que parecia esculpido no gelo, me dispensou por comprometer a harmonia da equipe. A harmonia dele, claro. O cheiro de desinfetante no ar parecia ainda mais forte naquele dia, sufocante. Eu segurei o cartão de Natal, o desenho do coração, um lembrete do meu propósito, e senti uma raiva silenciosa borbulhar. Não era só pelo Faustão, por mais que sua imagem de ícone fragilizado me atormentasse. Era pela minha irmã, pela burocracia que a consumiu, pela falta de dignidade que eu jurei combater. O Dr. Vicente e seu sistema corrupto eram a personificação de tudo que eu detestava. Meu relógio de bolso, herança do meu pai, pesava no meu pulso, um lembrete constante do juramento que eu havia feito. As anotações que eu guardava, os detalhes dos prontuários que eu havia copiado. Eles eram minha arma. Meu coração batia forte, um tambor de guerra. Eu procurei Marcela, a enfermeira novata, com um brilho nos olhos que eu um dia tive. Ela me olhou com uma mistura de choque e admiração quando eu despejei a verdade sobre a má conduta do doutor Vicente, a manipulação dos prontuários, o assédio moral velado. A sala de descanso dos enfermeiros, antes um refúgio, agora parecia um quartel-general. Ela, com sua inocência e sede de justiça, foi a faísca que eu precisava. O Dr. Rubens, o médico plantonista cínico, tentou nos dissuadir. Não adianta lutar contra o sistema, Ana.
ele disse com a voz carregada de resignação. Mas a cada palavra dele, minha determinação se fortalecia. O tablet onde eu havia visto as inconsistências parecia vibrar em minhas mãos. Com Marcela ao meu lado, revisamos cada detalhe, cada registro. As evidências eram gritantes, cada mentira do Dr. Vicente se desfazendo como um castelo de cartas. O cheiro de café na sala de descanso, antes reconfortante, agora parecia combustível para nossa vigília. O som abafado dos monitores do CTI, que antes me acalmava, agora me parecia o grito silencioso de uma verdade aprisionada. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar o que acontece quando a coragem encontra a verdade. A denúncia foi como uma bomba. A mídia, antes fascinada pelo sorriso do Dr. Vicente, agora o desmascarava. O hospital, com sua fachada de modernidade e excelência, via sua reputação ruir. O Dr. Vicente, com seu aperto de mão firme e o olhar que desviava, finalmente se viu encurralado. Aquele homem que manipulava, que ameaçava, que construía uma rede de lealdade baseada no medo, agora era o medo em pessoa. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava vindo à tona. Eu perdi meu emprego, minha reputação foi manchada por um tempo, e as ameaças veladas do doutor Vicente ainda pairavam no ar. A sensação de insegurança era uma constante, como um frio que vinha de dentro. Minha carreira, construída com tanto esforço, parecia ter se desfeito em pó. Mas a paz que sentia ao honrar meu juramento e a memória da minha irmã não tinha preço. O cartão de Natal do menino, amassado no meu bolso, era um lembrete de que, apesar de tudo, meu propósito havia sido cumprido. O relógio do meu pai, sempre no meu pulso, marcava um novo tempo, um tempo de coragem e verdade. Não foi fácil. O custo pessoal foi imenso. Mas eu aprendi que a dignidade humana não pode ser sacrificada em nome de interesses velados, não importa o quão poderosos eles pareçam. Eu aprendi que o sistema pode ser enfrentado e que a voz de uma única pessoa, quando movida pela justiça, pode derrubar muralhas. O silêncio é o maior aliado da injustiça. Se essa história falou com você, se você já sentiu o peso da verdade que precisa ser dita, eu te convido a não se calar. Não importa o tamanho do seu medo, a sua voz importa. Se você também acredita que a verdade precisa ser dita, digita aí: eu escolho falar.